Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial para a gente debater temas que podem mudar o caminho da sua empresa e também para você que deseja abrir um empreendimento, né? Quem sabe realizar o seu sonho. E hoje a gente vai tratar sobre moda inclusiva e na área fitness. E para isso a gente vai receber a Antônia Souza, que é sócia da Her Wings. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. E eu queria começar te perguntando como é que é essa questão da moda inclusiva, principalmente nessa área fitness. Olá, Márcio, obrigada pelo convite. Então, a Her Wings, ela nasceu com um foco em falar com as mulheres reais. A gente, quando está olhando dentro do mercado de moda fitness, é bem comum a gente encontrar produtos que são muito focados para as mulheres que têm aqueles corpos perfeitos, que não é o corpo da mãe, não é o corpo da tia, da avó, das mulheres que têm a rotina natural, a rotina normal. E quando a gente começou a construir a Her Wings, o nosso objetivo desde o início foi como a gente consegue, através de peças de bom gosto, peças elegantes, conseguir responder a essa demanda do mercado, dessas mulheres que muitas das vezes acabavam fugindo das academias, fugindo dos esportes, exatamente por elas não se verem representadas dentro daquele espaço. Então, a gente pensou em como construir produtos que tinham qualidade o suficiente, performance o suficiente para deixar com que essas mulheres estivessem se sentindo confiantes, que elas se sentissem bonitas, sem ter que ter peças muito sensuais, sem ter peças que o ponto principal era deixar o corpo delas à mostra. E com isso a gente vem construindo e tendo um grande feedback positivo das nossas consumidoras. Antônia, você tocou num ponto aí que eu queria reforçar um pouquinho mais, que é essa questão das peças que são voltadas para uma área mais sexualizada de uma certa forma, né? Aquela coisa mais que expõe. E nem todo mundo, eu não vou falar só de mulheres, porque nós homens também estamos inclusos nisso. Nem todo mundo se sente à vontade com isso. Então, como é que é trabalhar nesse caminho contrário? E como é que você vê essa questão também de ter essas roupas que talvez ali... Claro, todo mundo tem seu gosto, a gente tem que respeitar, a gente não está discutindo isso. O que está sendo colocado é isso, essa questão que fica muito voltada para essa área sexualizada, essa área de marcação do corpo, e aí você traz um trabalho completamente diferente. E como é que você trabalha isso e como é que você vê essa questão também desse apelo para esse caminho? Então, Márcio, quando a gente começou a conversar com as clientes que eram público-alvo da Her Wings, a gente viu muito que muitas delas falavam assim, eu vi aquelas pessoas dentro da academia e eu não me sentia à vontade. Ou eu falava, olha, eu nunca vou conseguir chegar naquele corpo, então nem adianta eu fazer o exercício. Então, a gente começou um processo muito de trabalhar com essas mulheres, mudar a relação delas com o exercício. Então, mostrar que o exercício ele não é só para atingir o corpo e a beleza de um corpo sarado. O exercício ele tem uma série de benefícios que vão muito além disso. Benefícios que vão da sua saúde emocional, da sua saúde física, o seu bem-estar. O fato de você poder ir até os locais de prática de exercício físico e fazer novas amizades. Um exemplo bem comum, bem fato, que a gente acha muito quando a gente conversa com as nossas clientes, é que elas estavam dentro de casa, que elas não tinham tantos amigos, mas elas decidiram fazer um exercício e elas reaprenderam a fazer amizades, elas reaprenderam a se comunicar com outras pessoas graças ao esporte. A gente tenta sempre trazer para dentro do storytelling da nossa marca o amor pela prática da atividade física. E não só por essa busca desse corpo de verão que a gente vê tanto as pessoas falando ainda no mercado da moda. E aí, no caso, como é que foi a receptividade das clientes com relação a isso? Elas se sentiram mais acolhidas? Você teve esse feedback?
Com certeza. É até engraçado quando a gente conversa com as mulheres e quando elas começam a utilizar as nossas peças, porque é uma relação bem de amor, sabe? Porque elas falam, nossa, graças a Deus surgiu uma marca que consegue trazer a beleza dentro das peças que ela vai utilizar na academia. Peças que não só ela consegue utilizar na academia e ela se sente tão à vontade que ela acaba utilizando em outros lugares. E aí a gente faz tanto esse link com o estilo athleisure, né? Que mixa um pouco não só o lazer, como também a prática do exercício físico. E a gente vê que as mulheres, elas estão falando, eu quero comprar todas as peças, eu quero ter um de cada cor. Até hoje a gente recebeu um feedback de uma cliente que falou assim, nossa, eu estou usando e já lavando porque eu quero usar de novo e eu vou comprar mais porque é a peça que mais me veste bem e eu, de fato, me sinto bonita e confiante de ir para fazer meus treinos ou até mesmo de sair da academia e ir para outros lugares. Mais do que beleza, tem a questão do conforto, né? Como é que você desenvolveu sua empresa para conciliar os dois? Dar um pouco mais de conforto para quem está usando e a questão da beleza também. Logicamente. A gente trabalha com os melhores produtos que tem no mercado atualmente. Antes da gente chegar no produto que a gente tem hoje, foram muitos meses de testes e protótipos, exatamente porque a gente queria garantir que todas aquelas dores que eu e a minha sócia sofríamos quando a gente comprava as peças, a gente não queria que as nossas clientes sofressem também. Então, a gente trabalhou para garantir que não tivesse transparência, a gente trabalhou para garantir que tivesse, que não aparentasse tanto a celulite, os culotes, aquelas coisas que toda mulher real tem, ou aquele pneuzinho indesejado, fazer com que a peça ajudasse a dar uma forma bonita para o corpo da mulher, sem a necessidade de sexualizar esse corpo. Então, foi um processo longo, mas e que a gente continua. A gente vai lançar a próxima coleção no próximo mês e a gente segue ali trabalhando para garantir que cada vez mais as nossas peças estejam sempre trazendo mais tecnologia mesmo para essas mulheres. Então, desde tecnologia em que o tecido respira, com proteção de filtro solar, UV, todas essas tecnologias disponíveis no mercado que a gente consegue adicionar ao produto, a gente está sempre procurando e adicionando. Antônia, do seu ponto de vista de empresária, e até para uma questão de você pensar na sua empresa como um futuro, né? No futuro da sua empresa, como que você está vendo hoje a questão da visão das mulheres com relação às roupas para a academia? Tem essa questão da inclusão, que é o trabalho que você faz, que é muito bacana, e de um modo geral, você acha que as mulheres estão tomando qual caminho para isso? Um pouco mais de preservação, um pouco mais de se sentir ali mais livre mesmo para malhar? A gente hoje, o Brasil, é o segundo país com o maior número de frequentadores de academias do mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos. E desse público das academias, a maioria deles é mulher. Então, a gente tem as mulheres cada vez mais indo para as academias. Até um ponto interessante, um dado interessante sobre isso, é que com a pandemia, a gente teve mais mulheres e mais pessoas indo para os exercícios físicos. Muita gente que antes não fazia nada passou a começar a fazer dentro de casa e agora está começando, com pós-pandemia, né, decidiu ir para um local de treino para fazer ou um crossfit, ou a academia normal, ou até mesmo beach tennis, que está com tanto sucesso no momento. Então, a gente vê um movimento de crescimento. Cada vez mais, as mulheres elas estão indo para dentro das academias, buscando não só esse corpo perfeito, entendendo muito mais. Eu acho que a pandemia ela trouxe bastante disso. O exercício ele foi uma válvula de escape muito importante durante a pandemia, para todos esses meses que a gente ficou trancado dentro de casa. E as mulheres elas entenderam isso. Então, colocando cada vez mais o exercício dentro da rotina delas, para garantir que elas consigam ter vidas mais saudáveis, menos estressadas e por aí vai. Para você desenvolver os produtos, para você se colocar no mercado, como é que você trabalhou com as mulheres nesse ponto? Como é que você fez para entender exatamente o que elas queriam? Você fez uma pesquisa? Você foi a campo? Primeiro a gente fez muitas pesquisas, entendendo e conversando com mulheres de diversos tipos. Até na nossa coleção, quando a gente lançou, a gente fez questão de ter
vários corpos vestindo as nossas peças, porque isso representava muito bem todo o nosso processo de pesquisa para chegar até aquela nossa coleção. Então, primeiro a gente pesquisou, a gente conversou com amigas, com conhecidas, e a gente fez pesquisa de campo exatamente para entender quais eram as dores que essas mulheres sentiam quando elas iam comprar roupas de moda fitness. Depois que a gente fez essa pesquisa e que a gente já tinha mais ou menos entendido qual era o problema, a gente desenvolveu uma coleção que a gente chama de coleção Pocket. Uma coleção menor, com uma tiragem menor, exatamente para a gente testar o nosso público. A gente pode falar que foi o nosso MVP. Então, a gente colocou essas peças à venda e começamos a pegar feedback já com as peças prontas para a gente entender se o que a gente tinha desenvolvido até aqui tinha sido suficiente para atender às demandas daquelas mulheres. Uma vez que a gente coletou todos esses feedbacks, a gente começou então a desenvolver uma coleção maior. Essa nova coleção, ela traz uma série de inputs que essas mulheres, nossas primeiras clientes, nos deram e também inputs que a gente foi no mercado. Então, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para a Europa, a gente foi atrás de vários desses mercados para trazer o que eles têm de mais alta tecnologia, de mais alta performance para entregar dentro desses nossos produtos. E qual foi o principal ponto que você encontrou nisso tudo? Um ponto em comum entre todas essas mulheres? Olha, todas as mulheres tinham o problema de que elas queriam fazer exercício, mas achavam as roupas de academia, no geral, ou feias, ou as que eram mais bonitas não tinham tanta qualidade. Então, tinha todas as roupas que elas falavam, tinha muito aquela cara de roupa de academia. Aquela coisa com vários recortes, e isso não agradava tanto elas. Quando a gente começou a desenvolver a nossa coleção, a gente prezou em como a gente consegue trazer beleza, e beleza que eu gostaria de utilizar, sabe? Não uma roupa que eu vou olhar e vou falar, essa roupa é uma roupa de academia. Como eu consigo trazer para dentro da nossa coleção peças que sejam híbridas e que elas consigam permear por vários lugares. E até um ponto, quando a gente começou a estudar o mercado lá de fora, a gente viu que essa era uma tendência muito comum e que está muito forte nos Estados Unidos e na Europa, que é essa tendência do estilo athleisure. E quando a gente começava a olhar o mercado brasileiro, esse é um mercado que não está ainda tão explorando essa tendência. Porém, existe uma procura, existe uma demanda por parte das clientes, por parte do mercado. E por isso a gente decidiu focar o nosso público para dentro desse segmento. Antônia, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer intervalo. A nossa entrevista especial volta já. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre moda inclusiva, né? Quem empreende nessa área, como é que é a visão de quem segue esse caminho, que é um caminho novo e é um caminho que está sendo muito procurado em todo mundo, que é essa questão da moda inclusiva, principalmente na área fitness. E para isso a gente está conversando com a Antônia Souza, que é sócia da Hair Wings. Antônia, retomando um pouquinho do que a gente estava conversando antes, hoje, qual que é o maior desafio da sua empresa? Você falou da questão de uma roupa bonita e altamente tecnológica, você falou da questão do entendimento também da cabeça das mulheres, o que elas precisam, o que elas buscam, e qual seria outro ponto que você sente que é um gargalo ali que você pode desenvolver, que seja interessante também para dar mais sucesso, para ter mais sucesso nesse segmento? Hoje, sem dúvidas, o nosso gargalo é a distribuição. A gente trabalha num país que tem um tamanho continental, né? Então, conseguir garantir a velocidade que essas minhas peças chegam até as minhas clientes ao redor do Brasil, isso é uma dificuldade. Para resolver esse problema, a gente desenvolveu o time de aladas, que são essas mulheres que a gente está convidando mulheres que gostariam de empreender para vir trabalhar junto com a gente, para serem nossas representantes dentro das suas cidades, dentro dos seus estados, para que assim a gente consiga chegar a muito mais cidades, muito mais mulheres que possam conhecer a Hair Wings. Esse projeto do time de aladas tem sido um grande sucesso e para a gente é um projeto que faz com que não só o nosso projeto da Hair Wings
atinja as mulheres e gere um conforto e uma maior qualidade de produtos, levar acesso a uma maior qualidade de produtos para essas mulheres, mas a gente também consegue fazer com que uma série de mulheres que querem empreender, que querem ter renda extra, que querem ter independência financeira, possam, através da Her Wings, conquistar isso também. Como é que está o investimento nessa área? É um investimento muito alto, principalmente quando se trata de tecnologia? Sempre vai depender, não. Quando a gente está falando de tecnologia e quando a gente está falando de mercado de moda, vai depender do tamanho das coleções que você quer colocar na rua. É possível, e principalmente no mercado de moda, hoje em dia, é possível você criar uma coleção do zero, onde você vai desenhar e vai prototipar cada um dos produtos. É possível você comprar para revender, e aí pensando nas mulheres que querem revender, elas podem comprar de outras marcas e revender. E também é possível você comprar de confecções, que é o que a gente chama de private label, onde essas peças já estão prontas e essas confecções simplesmente colocam a tag ou a etiqueta com o nome da sua marca. No caso da Her Wings, a gente tem uma confecção própria e a gente desenvolve desde o primeiro protótipo, desde o tecido, até chegar na porta da nossa cliente. Esse investimento, dependendo de onde você queira focar e da forma como você queira começar o seu negócio, isso varia e, logicamente, vai ser um investimento um pouco maior ou um pouco menor. Mas é um mercado super lucrativo, é um mercado que trabalha com margens consideráveis e que faz sentido você investir. Então, tudo vai depender da quantidade que você tem para investir, e aí você pode selecionar. Dentro dessas 3 opções, algumas são mais caras, outras são mais baratas, mas tem possibilidade para todos os bolsos. A partir da sua história, como é que foi o investimento, não no sentido só financeiro, mas o investimento da sua empresa? Como é que ela se desenvolveu e como é que você planejou ela para que ela desse certo? Beleza. Então, a Her Wings, ela nasceu do sonho meu e da minha sócia, da Paula, para construir algo que a gente conseguisse impactar essas mulheres. Ambas, tanto eu quanto a Paula, somos amantes do esporte, amamos fazer esporte, e a gente sentia essa dor, a gente sentia essa falta de representação dentro do mercado da moda. Quando a gente começou a construir o que seria Her Wings, até o próprio nome da marca sempre foi muito linkado ao que o esporte fazia nas nossas vidas. Todo aquele movimento, toda aquela independência que o esporte conseguiu trazer, essa geração de autoestima, essa geração de sensação boa que com o esporte a gente conseguia, e a gente queria levar isso para mais mulheres. Então, quando a gente coloca o nome da Her Wings de Her Wings, né, que significa as asas dela, é exatamente para que a gente consiga fazer com que mais mulheres possam se sentir empoderadas e possam reconhecer a fortaleza que elas são. E dentro disso, a Her Wings seja só essa parceira que vai ajudar essas mulheres a reconhecer essa fortaleza. Um dos nossos lemas é que toda mulher é unstoppable por natureza. Nós somos irrefreáveis. A gente consegue conquistar o que a gente quiser. E o esporte, ele pode ser um vetor para ajudar essas mulheres a chegarem nesse lugar. Então, sempre, desde o início, quando a gente começou a construir a história, o que a gente queria entregar como marca, lógico, a qualidade, a performance eram pontos cruciais e que a gente não abriu mão, mas toda a história, todas as pessoas que trabalham com a gente são mulheres de histórias muito fortes, e o nosso objetivo sempre foi e sempre vai ser impactar a vida dessas mulheres, seja com os nossos produtos, seja trabalhando com a gente, seja participando dentro da nossa comunidade. Nosso objetivo no final do dia é ser muito mais do que só uma marca de moda. A gente quer ser uma comunidade, de fato, de mulheres que estão em movimento, de mulheres aladas, que estão em movimento e que estão buscando o bem-estar para a vida delas. Mais do que inclusão, também tem essa parte social, né, que você faz também. E como a gente pode aplicar isso numa empresa, a partir do seu exemplo, Antônia? Como é que a gente pode trabalhar essa parte que, no seu caso, que você acabou de comentar, que são mulheres que têm histórias fortes? Então dá para desenvolver uma empresa a partir disso também, né? Com certeza. Mas eu não vou mentir, dizer que qualquer empresa consegue isso.
é muito importante que essa ideologia ela esteja desde o início, do cerne da empresa, que faça parte de fato, que não seja utilizado isso só como uma bandeira para falar que olha para a inclusão, que olha para a diversidade, porque no final do dia a gente tem cada vez mais público que está entendendo e que consegue perceber se o que aquela marca está falando é verdade ou é só um posicionamento estratégico. Então, qualquer empresa ela pode olhar e pensar como eu consigo não só trazer um produto de qualidade, mas deixar um impacto a longo prazo para a sociedade onde eu estou convivendo. Então, a Her Wings, ela tem essa como um dos pilares principais, que é como a gente consegue, em tudo que a gente faz, em todas as campanhas, em todas as ações, como a gente consegue deixar impacto positivo que seja a longo prazo. Porque no final do dia, é lógico, eu fico muito feliz quando as minhas clientes lembram da Her Wings como uma marca que tem as peças maravilhosas. Mas eu fico muito mais feliz quando elas lembram que a Her Wings foi a marca que ajudou elas a voltar a fazer exercício. Quando elas lembram que a Her Wings foi a marca que fez com que elas se motivassem a empreender, fez com que elas voltassem a acreditar que elas eram fortalezas. Esse é um valor que para dentro das marcas é impagável e que, não tem dúvidas, a gente faria tudo de novo mesmo com todos os desafios. Ou seja, não é uma questão de pensar só no dinheiro, né? Só no crescimento da empresa, de se desenvolver. É trazer realmente uma cultura, é trazer realmente um pensamento, é trazer um caminho novo quando a gente fala de empreendimentos também, né? Que é essa questão de tratar a parte social e levando em consideração também uma dor que você identificou, que é o caso, desculpe, que é o caso das roupas que não tinham para certos tipos de mulheres, né? Com alguns determinados formatos de corpo, e também essa questão de trazer também mulheres que precisavam desse empoderamento também na sociedade, né, Antônia? E como é que você tem visto isso, todo esse trabalho que você faz, com outros empresários, não na sociedade ou então com relação aos clientes, mas como é que as outras empresas que conhecem vocês têm aceitado essa questão? Elas têm sido receptivas? Muito. E isso é uma coisa que para mim me deixa extremamente feliz, assim. Eu acho que dá para ver o quanto que eu sou apaixonada pela marca e o quanto que eu sou apaixonada pelo que a gente está construindo aqui. Mas, além disso, todas as vezes que a gente conta sobre a Her Wings com os nossos parceiros, a gente sempre tem parceiros que se apaixonam e que querem ajudar a gente. É até interessante, né? Sempre quando a gente trabalha com os nossos fornecedores, seja fornecedor de embalagem, seja fornecedor de tecido, eles estão sempre que a gente precisa de uma forcinha a mais, eles falam, não, vamos lá, eu vou ajudar vocês, porque eu acredito muito no projeto de vocês. E até um dado interessante que eu gostaria de trazer, hoje no Brasil, 34% dos empreendedores são mulheres. E isso é um dado muito importante, mas principalmente porque quando a gente olha para o número de mulheres que vivem em relacionamentos abusivos, boa parte dessas mulheres vivem nesses relacionamentos porque elas vivem independência financeira. Elas acabam se submetendo a relacionamentos ruins por conta de serem independentes financeiras. E essas mesmas 34% de mulheres que hoje são empreendedoras no Brasil, que formam cerca de 10 milhões de mulheres no Brasil, quando uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou que mais de 40% delas saíram de relacionamentos abusivos por conta de empreender. Hoje, quando eu olho para a Her Wings, eu vejo a Her Wings assim, e quando eu vejo que os meus parceiros de negócio também veem isso, como o impacto que a gente consegue entregar para esse ecossistema, para essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e que podem, através do empreendedorismo, mudar a realidade da vida delas. Então, é um pontinho que vai se conectando com vários outros e que gera um impacto positivo, não só no nosso dia a dia, mas de todos os fornecedores que trabalham com a gente e das empresas e das parceiras que vêm trabalhar com a gente. Antônia, a gente tem só 1 minutinho de programa, tá acabando. Eu queria que você desse uma dica de ouro para quem quer empreender nessa área. Olha, é difícil. Mas a minha dica principal para quem está querendo começar a empreender dentro do mercado de moda fitness é, primeiro, olhe para buscar mais tendências fora do Brasil. A gente tem muito no Brasil a galera fazendo um pouco mais do mesmo.
Então, olhem os desfiles de modas, tentem trazer os insights da moda de verdade para dentro da sua coleção. E invista em bons parceiros de negócio. Principalmente no mercado de moda, ter bons parceiros de negócio é fundamental. E é o que vai fazer com que você tenha uma melhor margem, que vai fazer com que você tenha um melhor produto e consiga conquistar os seus clientes da melhor forma possível. Conhecimento, respeito acima de tudo pelas clientes e entender exatamente o que elas precisam faz parte de um negócio de sucesso. Obrigado, Antônia. Obrigado pela sua participação aqui. Pode ter certeza que a gente ajudou muitas pessoas que querem abrir um negócio ou então melhorar o negócio que já tem. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. E qualquer coisa, contem sempre com a gente da Harry. Obrigado. Conta com a gente também. A entrevista especial fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você perdeu algum ponto, é só buscar a gente no YouTube. É só procurar lá na localização Canal Empreender. Tem essa logo aqui, ó, é bem fácil de achar. A gente se encontra. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau.